Bom dia, irmãos, a paz. Aqui é o irmão Nessivaldo, falo aqui do estado da Bahia, né? E eu vim trazer uma mensagem que está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, nos versos 11 e depois o capítulo 21, que diz assim, ó, capítulo 20, verso 11. Vi depois um grande trono branco e aquele que nele se assenta. O céu e a terra fugiram da sua presença, sem deixar vestígio. Vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Abriram-se livros. Também foi aberto outro livro, o da vida. Os mortos foram então julgados conforme sua conduta, a partir do que estava escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que nele jazia. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles estão, e cada um foi julgado conforme sua conduta. A morte e o Hades foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo, a quem não se achava escrito no livro da vida, foi também lançado no lago de fogo. Então aqui diz que o Eterno, o Criador dos céus e da terra, ele há de julgar toda a humanidade, até mesmo aqueles que já morreram. Quando diz o mar dará os mortos, ou seja, tem pessoas que morrem no mar, nos rios, e lá o seu corpo fica lá e os bombeiros, a polícia não acha o corpo dessa pessoa. O seu fôlego de vida subiu para o Criador, mas o seu corpo permanece lá, mesmo sem como é que se diz, terminado, né? Que quando você morre ali, o seu corpo é consumido pelos animais das águas, pelos vermes, né? Então o seu corpo volta para o pó, mas o Criador tem poder para transformar de novo. E aqui quando diz o Hades, Hades significa, meu irmão, o túmulo, a sepulcro. As pessoas pensam que inferno é um lago de fogo que queima. Não é verdade. O inferno é a sepultura. O nosso Messias desceu ao inferno. Todos nós vamos para o inferno. Todos nós. Quando nós morrer, nós vamos descer à sepultura. Lá é o inferno. Não existe um lago de fogo que queima, que destrói as pessoas. E aqui no capítulo 20 do livro de Revelação, Apocalipse, diz: Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, o mar já não existe. Vi também descer do céu, de junto do Criador, a cidade santa, a Nova Jerusalém, pronta como uma esposa que se enfeitou para o seu esposo, para o seu marido, seu esposo. Nisto ouvi uma voz forte que do trono dizia: Eis a tenda do Criador com os homens, ele habitará com eles. Eles serão o seu povo, e ele, o Criador deles, será o seu único. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. O que está sentado no trono declarou então: Eis que faço novas todas as coisas. E continuou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Elas se realizarão. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede eu darei gratuitamente da fonte da água viva. O vencedor receberá esta herança, e eu serei o seu Criador, e ele me será meu filho. Quanto aos covardes, porém, aos infiéis, aos corruptos, aos assassinos, aos impuros, aos magos, aos idolatras e a todos os mentirosos, a sua porção se encontra no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então aqui diz que aquele que perseverar, que receber a salvação, que creu no perdão, que creu no Filho do Eterno, ele receberá por herança a vida eterna, e além de tudo mais, ele habitará junto com o Pai e com o Filho na nova terra e o novo céu. E ele diz: escreve que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Mas ele também diz que aos corruptos, aos infiéis, aos covardes. O que é o covarde? Um covarde é uma pessoa que não tem coragem de declarar sua fé diante dos homens, não tem coragem de testemunhar a sua fé diante das pessoas.
O Filho do Homem disse: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai e dos santos anjos que estás nos céus. Também aos impuros, aos idolatras. Idolatra é pessoa que cultua a imagem de escultura, é Santo Tomé, é Padre Cício, entre outros ídolos de imagem feita por mão de homens que não come, não cheira, não sabe de nada. E também aquelas pessoas que tem um jogador de futebol, tem um cantor, e ele idolatra aquela pessoa como se fosse alguém superior, até acima de muitas pessoas, né? Então, aqui também no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 13, diz: fim do discurso, tudo foi ouvido, teme ao Criador e observe os seus mandamentos, porque isto é o dever, porque aí está o homem todo. Sim, o Criador fará toda a obra vir a julgamento, tudo o que está contém, bom ou mal. Então, de acordo com as Escrituras, o Criador há de julgar todas as coisas. Tudo o que nós fazemos, as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos atos, se a gente não se nos arrepender dos nossos caminhos maus, das nossas condutas erradas de viver, se nós não abandonar e arrepender de verdade e deixar de viver essa vida maldita, nós vamos perecer. Mas se nós abandonarmos e nos arrependemos, o Criador é fiel para nos perdoar, e quando nós chegar lá está relatado: adultério, fornicação, homicídio, roubo, tá tudo anotadinho, tintim por tintim. Mas se a gente se nos arrependemos, lá está: adulterou, perdão, furtou, perdão, qualquer pecado está perdoado, porque nós nos arrependemos daqueles pecados. Mas as Escrituras diz que os livros foram abertos. Então existe também um livro da vida. As Escrituras diz que só vai ser salvo aquele que tiver com o nome escrito no livro da vida. Mas também tem um livro das obras, né? Os nossos pensamentos, os nossos atos, tudo que nós faz está escrito. Tudo que nós faz está escrito. É como se fosse o tribunal do homem. Quando a gente vai para o tribunal do ser humano, como aqui diz na minha terra, diante do homem da capa preta, né? O juiz, ele vai testemunhar o que foi que você fez. Esse homem está condenado pelo fato de roubo, adultério, homicídio. Ele cometeu tantos crimes. Aqui está tudo relatado na ficha dele aqui. Então está escrito. Então tudo que nós faz, o Criador ele está relatando lá. O anjo está relatando, tintim por tintim, o que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer. E o Criador há de trazer juízo, meu irmão. Então é a hora de nós crer na palavra. Muitas pessoas falam: mas a Escritura é um livro escrito por homens, foi os homens que escreveu. Sim, foram homens, seres humanos, igual eu e você, de osso, de carne, que come e tem a mesma natureza que nós. Mas foram homens inspirados pelo Espírito do Criador. Homens que escreveram coisas que vai acontecer no futuro. E se você não crê ou deixar de crer, isso é um particular seu. Mas creia que um dia todas as coisas virão à tona, todas as coisas um dia há de ser revelada. As Escrituras dizem que ninguém coloca uma candeia debaixo da cama, mas sim coloca no lugar alto para que todo mundo veja. E tudo que está no oculto um dia virá revelado. Independente do que nós fizermos, do bom ou do mal, o Criador há de julgar todas as coisas segundo a sua bondade, a sua eterna justiça. Então, irmãos e irmãs, você, que possamos, né, crer no que diz as Escrituras, e que nossos pecados que nós cometemos, todos nós erramos, todos nós cometemos pecados, cometemos erros. Quem não erra e quem não peca? Atira a primeira pedra aquele que nunca errou, que nunca pecou. O Davi era um homem justo. Davi pecou, mas ele se arrependeu do seu pecado, terrível o seu pecado, e o Criador perdoou. Assim fará com todos nós. Que o Eterno possa abençoar a cada um de nós, e que todas as coisas um dia virá à tona, meu irmão. Não adianta você pensar: eu tenho dinheiro, eu tenho riqueza, eu vou pagar R$100 e ele vai deixar eu passar. Aqui o juízo do Eterno não é igual ao juízo do homem. O juízo do homem você compra por R$100, paga o juiz, ele passa um pano na sua cabeça, alivia. Mas diante do Eterno, Criador dos céus e da terra, todas as coisas vão vir à tona, meu irmão. Eu estou aqui adulterando com outra mulher, minha mulher não está vendo, mas o Criador está vendo. Aí eu vou aqui desfraudar esse irmão aqui, ele está me devendo 50, eu vou botar 100 em cima. Ele não vai saber, mas o Criador, ele sabe, ele está vendo todas as coisas. Então no dia do juízo você vai dar conta, tintim por tintim, do que você fez. Então é hora de nós nos arrependermos e esperar no Criador, porque nem a riqueza, nem o ouro, nem a prata desse mundo vai comprar a salvação de cada um de nós. Somente o perdão e o sangue do Cordeiro que foi morto no madeiro vai nos dar a salvação.
Mesmo que você morra, um dia você vai ressuscitar para receber o seu galardão, ou a salvação ou a perdição do fogo, de acordo com o que está escrito. Fica na paz, um bom dia, que o Criador nos abençoe e tenha um dia feliz na presença dele, um dia de chuva aqui na minha terra hoje, que o Criador está mandando para que cada um de nós possa comer do fruto bom da terra. Aminal.